Alguns sintomas da psicopatologia são muito fáceis de serem confundidos, como os pensamentos obsessivos e as alucinações. Nesse vídeo de hoje, eu vou te explicar a diferença dos dois. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube no segmento Psicopatologia. Meu nome é Sara Cassimiro Marques e eu ajudo neuropsicólogos clínicos que atuam com crianças e adolescentes a faturar mais de R$20 mil por mês. Alucinação e pensamentos obsessivos. Na prática clínica, por vezes a gente confunde os dois. Algumas vezes a gente não entende se o paciente realmente está escutando alguma voz ou, na verdade, se aquilo é um pensamento que está na cabeça dele. Eu vou te ajudar a entender essa diferença. Vamos lá. O que é uma alucinação? A alucinação é uma percepção real de um objeto inexistente. Como assim? É quando a pessoa percebe algo que não tem no mundo real. Então, ela está ali vendo, ela está escutando, ela está sentindo, mas na verdade aquele estímulo ali, aquela informação que ela está percebendo, ela não existe, tá? Na verdade, aquilo não existe no mundo real, mas ela percebe. A gente fala que a percepção é real de um objeto inexistente, é real tendo em vista que a pessoa tem uma convicção que é real para ela, mas não é real para mim. Eu posso falar para você, tá vendo? Tá vendo esse anjo que tá aqui? Ele tá acenando para você, dando tchauzinho. E você olha e não tem anjo nenhum. Eu estou tendo uma percepção visual de um objeto que não existe, tá? Mas a gente fala que é uma percepção real porque é real para aquela pessoa. Ela não está imaginando, ela não está inventando. Gente, a gente tem que parar de ficar falando esses termos. O paciente está imaginando um anjo. Imaginando não está. Imaginando é coisa que eu e você, a gente faz quando está lendo um livro e você imagina um personagem. De verdade, ele tem uma percepção real. E a gente sabe disso pelos exames de imagem, na qual a gente pode fazer quando o paciente está alucinando. Você percebe que as áreas cerebrais envolvidas são as mesmas que você estaria vendo alguma coisa. Então, um paciente que está tendo uma alucinação visual tem as mesmas áreas cerebrais ativadas que você, quando está vendo alguma coisa. Então, portanto, é real para ele, tá? Não é real para o mundo, mas para ele é real. Isso é uma alucinação. A alucinação é um sintoma da senso-percepção. Como assim? Da sensação e da percepção. No caso, é uma percepção na ausência de sensação, porque o objeto não existe no mundo real, mas é uma percepção na ausência de sensação. É um sintoma da senso-percepção, assim como ilusão é também. Muito bem. Agora, os pensamentos obsessivos, como o próprio nome diz, é um sintoma do pensamento, tá? Não tem nada a ver com senso-percepção. No caso de um pensamento obsessivo, é um pensamento, uma ideia, uma imagem recorrente de algo angustiante, de algo aversivo, que aquele paciente não quer pensar naquilo, só que é repetitivo. Ele está ali o tempo todo passando na cabeça daquela pessoa. Então, ele não quer pensar uma coisa do tipo, eu sou feio, eu sou burro. Mas o tempo todo ele está pensando nisso, eu sou feio, eu sou burro. Então é alguma ideia, alguma imagem que é recorrente, que passa na cabeça daquela pessoa e é angustiante, ela é aversiva. Os pensamentos obsessivos, eles não são positivos. As alucinações até podem ter um fundo de, tô vendo umas bolinhas pulando aqui na parede, são tão legais, bonitinhas, ok. A alucinação até pode ter esse aspecto engraçado, legal. Mas quando a gente pensa no pensamento obsessivo, não. Ele é egodistônico. O que é egodistônico? O ego não aceita. A pessoa não quer continuar pensando aquilo, mas ela não consegue controlar. Ele está ali, repetindo, invadindo a vida psíquica daquele sujeito. Ele é egodistônico. E aí já vai uma diferença da alucinação. A alucinação, ela é egocintônica. O que é ser egocintônica? A pessoa aceita, ela não questiona. Mesmo que tenha um fundo aversivo, mesmo que a pessoa esteja vendo, por exemplo, sangue escorrendo das paredes, ela aceita aquele sangue escorrendo das paredes, ela aceita como real. Ela é egocintônico, diferente do pensamento obsessivo. Muitas vezes no pensamento obsessivo o paciente entende que aquilo dali é surreal, que ele não deveria estar pensando aquilo, que aquilo não é real, não é bacana aquilo.
mas ele continua pensando. É um pensamento obsessivo que ele é ego-distônico. Quando você ficar com dificuldade de entender as diferenças dos dois, gente, aquele paciente está falando ali que ele está escutando alguma coisa e aí ele está descrevendo para você o que ele está escutando. Pergunta para esse paciente se ele está ouvindo alguma voz. E se essa voz é dentro da cabeça dele ou não. Se ele percebe que é dentro da cabeça dele ou se não é. Porque muitas vezes o paciente fala para você que ele está escutando uma voz. Eu estou escutando, ele está falando para mim que eu não presto, que eu sou sujo, que eu sou horrível. Aí quando você pergunta, mas essa voz que você escuta é da sua cabeça? Você percebe que é da sua cabeça ou é do mundo exterior? É alguma outra voz que você não conhece? Quando você pergunta assim, na maior parte das vezes ele fala para você, não, é da minha cabeça. Então isso é um pensamento obsessivo. É um pensamento que está ali, ele reconhece que é fruto, é produção dele, é fruto da cabeça dele, mas ele não consegue parar de pensar. Ego distônico. Agora, na alucinação, ele fala para você, não, é uma voz de um homem estranha, eu nunca escutei essa voz, mas eu estou escutando. Ó, para, tá vendo? Ó, olha o que ela está falando agora. Perceba, realmente ele está escutando. Então, se ele estiver escutando, isso é uma alucinação auditiva. Eu sei que parece difícil a princípio, né, fazer a distinção, porque são bem tênues as diferenças da alucinação com a diferença do pensamento obsessivo. Mas é importante a gente fazer a diferença por causa do diagnóstico em si, né? Então, o diagnóstico ele pode mudar muito se você está considerando ali uma alucinação auditiva, por exemplo, de um pensamento, por exemplo, obsessivo. E psicopatologia é fascinante, né? São pequenos detalhes que fazem toda diferença. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações. Toda terça-feira nós temos um vídeo aqui sobre psicopatologia. Um abraço!